Galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Hoje a gente vai gravar uma videoaula sobre portas lógicas para vocês, tá? Vamos falar sobre muitos assuntos relacionados a isso, e daí eu vou separar em cada porta lógica e cada família lógica. Eu vou gravar uma videoaula separada falando sobre como ela funciona, e daí depois como montar ela no Proteus e verificar o funcionamento dela, tá bom? Meu nome é Rodolfo Crispim de Oliveira, então vamos nessa. Vamos lá, galera. Então, vamos começar com a nossa videoaula hoje, que vai falar sobre funções e portas lógicas, tá? Falando dos assuntos abordados, tá? Então, as funções e portas lógicas, a gente vai falar das básicas, tá? Que são as funções e ou e não, também chamadas na língua inglesa, né? And, or ou not, sendo que a não pode ser chamada de inversora, tá? A gente vai ver mais pra frente. Então, as derivadas, que são a junção dessas funções básicas aqui, né, que vão formar a ne, também é chamada de não ou nend, tá? Que é a função e invertida. Também a no, não ou nor, né, do inglês, que nada mais é do que a ou invertida. Depois a show, que é também chamada de shor ou exclusiva. A Schnow ou Schnorr, né? Ou X-Nor, né? Como queira. Ou que é chamada de coincidência, tá bom? Que nada mais é do que a ou exclusiva invertida, tá bom? Depois dessas funções lógicas a gente vai ver uma representação por circuito básico, a expressão aritmética, tabela da verdade e a simbologia, na norma internacional e brasileira. Então, vamos começar falando da função e, pessoal. A função e é aquela que executa a multiplicação lógica de duas ou mais entradas digitais, que também são chamadas de variáveis booleanas, para então obtermos o valor da saída, tá? Então, vamos ver aqui como é o funcionamento. Aqui tem o circuito representativo que vai mostrar para a gente certinho como que é o funcionamento da porta lógica E, tá bom? Então, nesse circuito aqui, a gente possui uma fonte de alimentação, né, de corrente contínua, tem a chave A, a chave B e a lâmpada que vai corresponder à nossa saída, tá? Então a gente possui duas entradas e uma saída que vai ser representada pela lâmpada, tá bom? Então, chave aberta a gente vai considerar como nível lógico 0 e fechada igual a 1. Lâmpada apagada 0 e lâmpada acesa 1, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho aqui de como é o funcionamento, tá? Primeira coisa, qual o número de possibilidades, ou seja, combinações das chaves, para que a gente possa fazer o entendimento desse circuito, tá? Então, o número de possibilidades é 2 elevado ao número de entradas, tá? Como a gente possui duas entradas, que é a chave A e a chave B, o número de possibilidades vai ser 4, tá bom? Então, lá na frente, quando a gente for montar a nossa tabela da verdade, a tabela vai possuir também 4 linhas, tá bom? Que é o número de possibilidades, tá ok? E o 2 é porque é binário, né? Os valores só podem assumir 0 e 1, tá? Então, qual que é a primeira possibilidade aqui, ó? Se as duas chaves ficarem desta forma que estão, ou seja, em 0, né? Porque estão abertas, o que vai acontecer? A tensão elétrica não consegue chegar até a lâmpada S. Então, se as duas chaves estiverem em 0, a lâmpada estará em 0. Tá bom? A lâmpada continuará apagada. Se a chave A estiver em 0 e a B estiver em 1, ou seja, se eu pressionar essa chave aqui, e ela ficar fechada agora, o que vai acontecer? Esse ponto do circuito consegue chegar na lâmpada. Porém, como a chave A está aberta, a tensão elétrica não passa por esse caminho aqui, Então, o que acontece? A tensão não chega na lâmpada e ela continua em 0. Tá bom? Agora, se eu pressionar a chave A, certo? Fechar esse contato aqui, e a chave B continuar aberta, a tensão chega até esse ponto da chave B, porém não consegue passar porque ela está aberta. Então, a lâmpada continua o quê? Em 0, ou seja, apagada, tá? Agora, na nossa última situação, é quando a nossa lâmpada vai acender. Por quê? Porque se a chave A estiver em 1, ou seja, fechada, e a chave B também em 1, a tensão elétrica consegue passar por todo esse caminho aqui até chegar na lâmpada, tá?
Então a nossa lâmpada vai o quê? Acender estando em nível lógico 1. Tá bom? Então, ó, quando que a lâmpada irá acender? Somente quando todas as entradas estiverem em 1. E sempre vai ser assim na nossa porta lógica E, pessoal. Todas as entradas têm que estar em nível lógico 1 para que a lâmpada acenda, ou seja, para que a nossa saída esteja em 1. Tá bom? Gravem sempre isso. Na porta lógica E, só irá sair nível lógico 1 quando todas as entradas estiverem em 1. Tá bom? Beleza, então. Então, qual que é a expressão aritmética dessa função lógica E? Certo? S, que significa saída, sempre vai ser o valor de A vezes o valor de B. Tá bom? Sendo que esse vezes aqui, pessoal, a gente vai sempre falar assim, ó, A e B. Certo? Lembrando que a função E sempre vai ser uma multiplicação, tá? Então a gente vai falar assim, ó, se A está em 0 e B em 0, qual que é o valor da saída? É 0, tá? Se o A estiver em 0 e B estiver em 1, também 0. Se o A estiver em 1 e B igual a 0, a saída é 0, tá? E na nossa última condição, se o A estiver em 1 e o B estiver em 1, qual que é a saída? 1. Tá? Então essa aqui é a expressão aritmética da nossa função E. Tá? Então, ó, vamos montar uma tabela da verdade disso, né? Mas primeiro a gente precisa saber o que é essa tabela da verdade. Tá? É a tabela onde colocamos todas as possibilidades, ou seja, combinações das entradas para a gente obter o valor da saída. Tá? Então, olha que interessante. Ó. Tabela da verdade da nossa função E. Tá? Então, a tabela tem 4 linhas. Por quê? Porque como a gente tem duas entradas, 2 elevado a 2 é igual a 4 possibilidades. Tá? Então, ó, eu criei aqui ó, a primeira coluna chamada de situação, né? Para a gente saber que são 4 situações. Né? Eu chamei de 0, 1, 2 e 3. A chave A e a chave B, que significam as nossas duas entradas, e a saída. Tá? Então, ó, na situação 0, né, que é a nossa primeira situação, o A, a chave A e a chave B estão em 0. Então, o que acontece? 0 e 0 vai ser sempre o quê? 0 na saída, ou seja, a lâmpada está o quê? Apagada. Tá? Se a nossa chave A está em 0 e a chave B está em 1, 0 e 1, a saída continua o quê? 0. Tá? É uma multiplicação lógica, né? Lembre sempre disso. Então, se a chave A estiver em 1 e a chave B estiver em 0, qual que é o valor da saída? É 0, então a lâmpada continua apagada. E quando que a lâmpada vai acender? Quando a chave A estiver em 1 e a chave B estiver em 1. Então a lâmpada vai o quê? Acender. Tá bom? Então, ó, qual que é a simbologia da porta lógica, né, e da função E? Tá bom? A simbologia da norma internacional, pessoal, é essa daqui, ó. Tá? E a simbologia da norma brasileira ABNT é essa daqui. Então, a gente, nos nossos circuitos, sempre tentaremos usar essas duas simbologias. Por quê? Porque existem diagramas eletrônicos que estão na simbologia internacional e também na simbologia brasileira. Então, como técnico ou como trabalhador da área eletroeletrônica, tem que saber as duas simbologias, tá? Então, a gente vai sempre tentar montar nas duas normas, tá bom? E para a gente encerrar essa parte teórica, né, antes de montar no Proteus para vocês verem o funcionamento da porta lógica E, eu queria falar para vocês rapidamente de duas famílias lógicas, que são aquelas que são construídos os chips, né, dos circuitos integrados. Tá? Então, nos nossos trabalhos, no nosso cotidiano, geralmente utilizamos a tecnologia TTL, pessoal. O que significa isso? Do inglês, transistor, transistor, logic. Tá? Então, a tecnologia TTL, os chips, né, dos circuitos integrados são feitos de transistor bipolar. Tá? Então, ó, esse chip, gravem bem, eles sempre serão alimentados com um positivo de 5 volts e o negativo de 0 volts. Tá? Sempre 5 e 0, nada além disso. Tá? Eles só podem ser alimentados com isso para funcionar. Tá? Então, ó, o nome deles, pessoal, sempre vai começar com o número 74, tá? Então, coloquei aqui, ó, 74XX.
Tá? Então, no nosso caso da porta lógica E, o nome dele, quando você quiser comprar ou pesquisar o datasheet, que é o catálogo, ou seja, o manual do componente, você vai digitar lá no Google 7408, que é o código da porta lógica E. Na tecnologia CMOS, o que a gente tem diferente? O nome é Complementary Metal Oxide Semiconductor. Tá? Então, a diferença é que esse CI aqui, ó, que é da tecnologia CMOS, ele pode ser alimentado com mais 5, ou mais 10, ou até mais 15 volts. Tá? Olha que diferença em relação ao TTL, que só pode ser alimentado com 5. Tá? Então, esse cara aqui a gente pode considerar um pouco mais versátil. Tá? Por ele possuir outras tensões de alimentação e não só 5 volts. Tá? E o polo negativo do CI, né, que é o GND, vai ser sempre conectado ao 0. Tá? Então, ó, a nomenclatura dele, ó, sempre vai iniciar com o número 40, tá? Então é 40xx, né? 40 alguma coisa. Então, ó, no caso da porta lógica E, a nomenclatura dele é 4081, tá bom? Então, ó, basicamente a parte teórica da nossa aula é essa daqui, tá? Eu queria mostrar para vocês agora como que a gente acha o catálogo, o manual desses 6, que é o datasheet, tá? Então você vai entrar no Google, né, ou qualquer outro site de busca, né, e vai digitar simplesmente o nome do CI, no caso 7408. Tá? Então você clica aqui, ó. A primeira coisa que ele aparece aqui, tá vendo? Ó, são as imagens das portas lógicas dentro do circuito integrado. Ó. Tá? Então, para a gente pesquisar o datasheet, ó, é só clicar aqui, ó, nesse site que é Datasheet Catalog, que eu acho muito bom. Tá? Então vou clicar aqui, ó. E vai abrir para nós os fabricantes que produzem esse chip, tá? Que é a porta lógica E, né? Então, ó, olha que interessante, ó. Ele apareceu aqui, ó, que o fabricante Fairchild faz a porta lógica E, tá vendo? Nesse caso aqui é uma porta lógica E, ó, de 2 entradas. E esse quad aqui representa que tem 4 portas lógicas dentro do CI, tá bom? Então, para você abrir o datasheet, é só clicar aqui, ó. Ó, carregou, vamos maximizar aqui. Então, ó, ele está falando, ó, 7408, estão vendo? Ó? Então, esse DM aqui, ó, significa que ele é fabricado pela Fairchild, tá? Geralmente a Fairchild tem o nome DM antes do nome do CI, do número dele, né? Então ele está falando, ó, ele tem 4 portas lógica E de 2 entradas dentro do CI, ó, tá vendo? Ó? Então o circuito integrado tem, ó, 1 até 14 terminais, ó, tá vendo? Ele tem 14 terminais. Então, ó, tem uma porta lógica E aqui, outra aqui e outra aqui. Onde as entradas são chamadas de A1, B1, né? E a saída de Y, tá bom? Então aqui, ó, tá a tabela da verdade que a gente viu, ó. O L significa low, tá, pessoal? Então, que é o 0, tá? E o H de 1. Então, ó, low e low dá o que na saída low, que é 0, tá? Então, ó, 0 e 1 dá 0. 1 e 0, 0. E quando que vai sair 1? Só quando as duas estiverem em high, que significa 1. E aqui, ó, tá a expressão aritmética, né? Que y é igual a A vezes B, ou A e B, né? Então, ó, aqui, ó, Absolute Maximum Ratings, o que ele está explicando pra gente, ó? Quais são os parâmetros máximos, pessoal, que o circuito integrado suporta, tá bom? Então, ó, olha que interessante, ó. Aqui, ó, esse cara aqui é o que a gente está trabalhando, ó, que é o DM7408. Então, ó, VCC, que é a tensão de alimentação, Supply Voltage, ele está falando ó, que o normal é o quê? 5 volts. Porém, se você alimentar ele com 4,75 ou 5,25, ele vai trabalhar de forma normal, tá bom? Outra coisa, High Level Input Voltage, ou seja, qual que é a tensão que ele vai considerar nível lógico 1? Então, ó, no mínimo 2 volts. Então, se tiver 2 volts ou mais nas entradas da porta lógica, ele vai considerar como nível lógico 1. E quando que ele vai considerar nível lógico 0? Ó, Low Level Input Voltage. Quando a tensão for no máximo 0,8. Tá? Então, por exemplo, se a tensão na entrada for 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, ele vai considerar 0.
até 0,8. Não pode passar disso. Agora você pergunta, Rodolfo, e se a tensão tiver entre 0,8 e 2 volts? Aí a porta lógica vai entrar numa chamada indecisão, chamada zona proibida. Tá? Então, a partir desse momento, ela vai ficar indecisa se o que está na entrada é 0 ou o que está na entrada é 1. Geralmente, pessoal, tá? Não são todas, mas geralmente os circuitos integrados consideram que nessa indecisão o valor da entrada é 1. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Tá? Se for colocar nível lógico 1, sempre tendendo de 2 a 5 volts. Tá? E nível lógico 0 de 0 a 0,8 no máximo. Tá bom? Então aqui está falando mais algumas coisas sobre temperatura, tá vendo? Outra coisa que é muito importante também é a parte de corrente elétrica que pode sair do CI. Tá? Então vamos dar uma pesquisada aqui. Aqui está falando da parte mecânica do CI, né? Todas as dimensões dele, tá? Dos encapsulamentos, né? SMD e PTH. SMD, pessoal, é esse aqui, ó, que é soldado por cima da placa, tá? Surface Mount Device, SMD, né? E o PTH é aquele que a placa é furada e ele é soldado por baixo, tá bom? Depois eu posso até fazer uma videoaula explicando mais sobre isso aí, tá bom? Vamos ver aqui. Olha que interessante, ó, Supply Current with Output High, ó, tá vendo? Quer dizer que o CI consome 21 mA, ó, tá, no máximo quando a saída está em nível lógico 1, tá bom? Vamos ver mais alguma coisinha aqui, ó. Ó, Low Level Output Current, ou seja, quando a saída estiver em 0, ó, qual que é a corrente máxima que ele conduz? Ó? 16 mA. Tá? Entre outras coisas, pessoal. Nas demais coisas é basicamente isso. Mas depois eu vou comentando com vocês mais pra frente sobre mais características, tá? Então, ó, você baixa lá, ó, só salvar, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o da tecnologia CMOS, ó, que é o 4081. Tá vendo, pessoal? Só digitar no Google, muito simples, tá? Ó, apareceu aqui, ó, HFE 80, HEF 4081, ó. Só clicar aqui, ele vai aparecer o datasheet para nós. Nesse caso aqui, o fabricante, ó, é a NXP, tá? Ó, olha lá. Tá? Nesse caso, a NXP adota como código anterior HEF, tá bom? Então ele está falando aqui, ó, isso aqui é tem 4 portas lógicas Z de 2 entradas dentro do CI e a alimentação ele considera de 3 a 15 volts, tá vendo? É o que ele recomenda, ó, tá? Então, ó, que interessante, ó. A nomenclatura do encapsulamento dele, que é a forma física, né? Ele está falando que é DIP14, tá? Que tem 14 pinos, né? E o SMD SO18, tá? Então, aqui tá aquele mesmo bloco que eu expliquei para vocês. Tá vendo? Aqui tá você olhando frontalmente para ele, ó, do pino 1 até o pino 14, ó. Aqui tá alimentação positiva, VDD, e alimentação negativa, tá, pessoal? Ó. Então ele está falando, ó, de 1A até 4A são os pinos 1, 5, 8 e 12, são o que? Entradas. Pino 1B até 4B é o 2, 6, 9 e 13, são entrada também. E etc, né? Tabela da verdade. E aqui que eu queria chegar, ó. Esse CI, ó, ele suporta até 18 volts de alimentação, tá vendo? Só que é o limite máximo, tá? Não é muito bom se trabalhar com isso. Tá bom? Daí ele está falando aqui, ó, que a tensão de nível lógico 1 pode ser no máximo 0,5 maior do que 18 e assim por diante. Tá? Ele está falando, ó, eu consumo uma corrente quando eu estou alimentado de 50 mA, tá? Muito importante você saber disso aqui também. Tá. Ele suporta 750 mW, no máximo de dissipação de potência. Tá vendo? Aqui, ó, tensão de alimentação para nível lógico 1 e nível lógico 0 nas entradas, ó. Tá? Então, ó, por exemplo, se o CI for alimentado com 5 volts, o que vai acontecer? Ele vai ser considerado o nível lógico 1 a partir de 3,5 na entrada. Tá? Se ele for alimentado com 10, o nível lógico 1 a partir de 7 volts. E com 15 volts, o nível lógico 1 é considerado a partir de 11. Tá? Agora, olha que interessante, ó, a variação da temperatura ambiente, ó,
Estão vendo? Ó? Não influencia tanto no valor da tensão, para nível lógico 1 e para nível lógico 0 também. Estão vendo? Para nível lógico 0, ó, esses são esses outros valores aqui. Tá? É só vocês lerem daí, prestarem bem atenção. Ó. Aqui ó, ele vai falar todas as características para vocês, tá, pessoal? Mas eu não vou continuar falando muito, senão a gente vai ficar muitos e muitos minutos falando sobre datasheet aqui, tá? Mas no decorrer das aulas a gente vai falando disso também. Tá bom? Então, ó, eu vou encerrar essa videoaula por aqui. E na próxima eu vou falar sobre Proteus, tá bom? Eu vou montar no Proteus a porta E. Depois eu vou fazer mais uma videoaula sobre a porta lógica U, tá bom? Então, muito obrigado por enquanto e vou fazer do Proteus agora. Valeu, abraço, tchau.